Influenciar significa a pessoa ter o poder de mudar outra pessoa ou algo. Influência é o poder de transformar alguém, é o poder de modificar algo ou alguém. Toda influência tem 3 fatores importantes. Repita assim comigo: o influenciador, o influenciado e a modificação. Vou dar um exemplo básico. Nós aqui nessa noite, a mensagem que eu vou pregar hoje, o pastor Éder, ele é o influenciador. Os ouvintes dessa mensagem, eles vão ser influenciados. E através do influenciador haverá uma grande modificação de pensamento, de comportamento, de atitude, de postura. É um exemplo básico. Só que escute bem, olhe para cá. Existe um grande desafio, porque tudo que está em nossa volta nos influencia. Tudo que está em torno de nós, principalmente jovens, tudo nos influencia, ou para o bem ou para o mal. Muitas dessas influências, e a grande maioria, são influências para nos afastar de Deus. Muitas dessas influências que encontramos na escola, na faculdade, alguns no trabalho, no bairro, às vezes dentro da família, a maioria dessas influências são influências que querem nos afastar de Deus. Esse é o mundo que nós vivemos. E qual é a solução, pastor? O que é que a gente faz? A gente corre para a igreja. Porque lá no trabalho, lá na escola, a gente encontra influências negativas. Lá no bairro, a gente encontra influências negativas. Lá na faculdade, nem se fala. Às vezes dentro da família também. E nós, cristãos, jovens, qual é a solução que a gente encontra? Vamos para o culto, jovem. Vou ligar para o pastor, vou para o encontro da mocidade, vou ligar para a missionária, vou pedir um versículo. É a solução. Mas aí surge um problema. Qual? Dentro da igreja a gente encontra mais influência. O problema é que quando a gente foge do mundo para fugir das más influências, e a gente chega na igreja, nós encontramos também influências negativas. Eu participava de uma igreja jovem todo sábado, e eu tinha a turma do louvor como conferência, porque um ministrava, outros tocavam, uns profetizavam, outros falavam em línguas, outros tinham autoridade para falar, e eles eram referências para mim. Eu sempre sentava nesse banco e olhava para aquela turma e dizia: um dia eu chego lá. Um dia eu vou ter a unção desse jovem. Mas certo, eu fiquei sabendo que eles iam para um show depois do culto. E quando eu fiquei sabendo, eu disse: eu vou me encaixar nesse movimento. Eu vou. E era show de rock, entre aspas, bem grande, evangélico. E eu digo: eu vou dar um jeito. Cheguei perto deles, eu fui para casa com uma calça folgada, que era o padrão deles. Eu tenho que estar no padrão deles: calça folgadora, com os bolsões folgados, com tênis, uma camisa bacana. Eu digo: eu vou com eles. Estou andando com jovens cheios da unção de Deus. Vou para casa, volto, a gente vai entrar no ônibus. E quando a gente vai entrar no ônibus, a primeira atitude daquelas referências que eu tinha foi pular com a cara.
a catraca do ônibus. E eu fiquei impactado, porque quando eu cheguei na catraca, o cobrador olhou para mim como se dissesse assim: vai pular também? E eu peguei meu cartão, na época, o cartão do Vênia. Hoje em dia é limitado para 2 horas só, assim, irmãos. Passar depois não pode mais fazer aquele processo. E eu paguei minha passagem. E eles ficaram olhando para mim, dizendo: ele não é da nossa família, ele é diferente. Mas a viagem continua, e conversa vai, conversa vem. Quando a gente desceu do ônibus, um deles pegou um paralelepípedo, aquelas pedras grossas, grande, pesada, e tinha uma loja, uma grade fechada. Um deles pegou aquele paralelepípedo e jogou na porta da loja. Eu disse: meu Deus, eu estou andando com a cama. Tem mais, quando a gente chegou lá no show gospel, aí tinha uma dança que eles rodavam. Eu não sei como é o ritmo, acho que é hardcore que chama. Rodavam um atrás do outro. Um deles que estava comigo levou um empurrão. Aí ele começou a rodar no sentido contrário daquela roda, para pegar a pessoa de frente que tinha empurrado ele. Eu disse: Deus, eu estou andando. E mulheres de Deus que estavam falando em línguas estranhas quase agora no culto. Eu estou andando com jovens que estavam pregando a palavra quase agora e fazendo a igreja adorar. Eu disse: Deus, onde é que eu estou? E eles ficavam olhando para mim como se dissessem: não era para eles estar aqui. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está aí ao seu lado e falasse assim para ela: tenha muito cuidado com quem você se une, com quem você se junta, com quem você está andando, porque as aparências enganam, e a palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Outra vez eu conheci um crente na igreja, foi sair do altar e bater na boate. A gente está falando de influência. Está eu lá me sentindo um peixe fora d'água, me perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui? São influências. São mais influências. E a gente fica se questionando, se perguntando: como que Daniel conseguiu vencer as más influências que tinham na Babilônia? Como que José conseguiu vencer as más influências que tinham no Egito? Como que Samuel conseguiu vencer as más influências de um Israel corrompido, a ponto dos filhos do sacerdote terem relações sexuais com mulheres na porta da tenda? Conseguiu vencer. Como que eles conseguiram vencer o pecado no seu tempo? E eu fiquei pensando, meditando, e eu comecei a visualizar a vida de Daniel. Sabe o segredo de um jovem
E da janela que apontava para Jerusalém, a Bíblia diz que 3 vezes por dia ele dava graças e ele orava ao seu Deus, como costumava a fazer. Tudo que Satanás mais quer em sua vida, na minha e na sua vida, é roubar o nosso costume. E tem uma coisa que eu quero dizer: prática objetiva, sem muita intenção. Jovem que está namorando, vida nova, você está fadado ao fracasso. Ah, pastor, eu estou namorando, mas eu não tenho vida de oração. Você é um sério candidato a Satanás quer roubar o hábito dos jovens orar. Sabe por quê? Deus foi Deus na prova de Daniel, porque Deus era Deus do quarto de Daniel. Sabe por que Deus apareceu na prova de Daniel? Porque Deus sempre tinha liberdade de aparecer no mundo. Não adianta eu e você querer ver Deus nas nossas roupas, se Ele não é Deus na intimidade do nosso quarto, se Ele não é Deus no quarto da minha oração, se Ele não é Deus no meu secreto. Não queira ver Deus na cova se você não vê Deus no seu quarto. Aleluia! Tudo que Satanás mais quer é roubar o nosso costume de orar, o nosso hábito, a nossa prática de orar, porque Satanás sabe que quando nós temos o hábito de orar, vai acabar os problemas, pastor? Não. Você vai viver sempre comendo camarão e arrotando lagosta? Não. Vai acabar todos os problemas da sua vida? Não. Quando nós temos o hábito de orar, Deus pode até permitir a cova, mas Ele tapa a boca dos leões. Quando nós temos o hábito de orar, Deus pode até permitir a cova, mas Ele envia o seu anjo para nos proteger. Ele até permite a cova, mas quem quis que a gente fosse para a cova, ser comido pelos leões, diz a Bíblia, vai ser comido pelos mesmos leões. Quando nós temos o hábito de orar, nada rouba o nosso sono, mas quem quis nos mandar para a cova dos leões vai ficar com a consciência tão pesada que Deus vai tirar o sono dessa pessoa. Olha para teu irmão que está aí do teu lado e diz assim: ó, você tem que ter o costume, você tem que aprender a ter o hábito de orar, de buscar, de se aproximar, de se quebrantar, de chorar nos pés do Senhor. Glória! Satanás quer roubar o hábito. A Bíblia fala que Jesus subia no monte Getsemane e levava os discípulos como fazia de costume. Eu e você precisamos desse hábito. Precisamos criar esse hábito de dobrar os joelhos sem pensar na postagem que vai fazer quando sair da oração, sem pensar no vídeo que vai ficar à noite e para ver, para visualizar na internet, no YouTube. Nós temos que criar esse hábito. Deus apareceu na cova de Daniel, porque Daniel fez Deus o Deus do seu secreto. Onde está a geração que a partir de hoje vai tomar uma atitude, vai tomar uma nova posição, vai fazer Deus o Deus da sua intimidade, o Deus do seu quarto, o Deus do... Levanta a mão, só quem vai tomar essa atitude. Oh glória, mas orar é difícil. Se
não? Orar é fácil ou difícil? Pastor, sabe por que eu não oro? Porque eu não sei orar. Eu não oro porque eu não sei orar. Pastor, orar é muito difícil. Quem ouviu isso? Quem ouviu? Eu não oro porque eu não sei orar. Tiago capítulo 1, versículo 5. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança de rosto, serve a nada. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante a onda do mar, e perigo é agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor, visto o homem de ânimo dobre e com todos os seus caminhos. Aquele que tem falta de sabedoria, peça. Mas pastor, Romanos 8:26, a própria Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Está escrito, pastor. A própria Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Nunca leia uma frase dentro de um texto isolado. Leia o versículo todo e, se possível, leia sempre os versículos anteriores e os versículos posteriores. O mesmo versículo que diz que nós não sabemos orar como convém, antes diz: o Espírito Santo ajuda a nossas fraquezas, ele ajuda a nossas fraquezas. E depois da frase que diz que nós não sabemos orar, a mesma Bíblia, o mesmo versículo diz: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você podia abrir sua boca e adorar Jesus? Você podia dizer glória a Deus, aleluia? Precisamos entender isso. Jesus subiu, foi no certo lugar orar, e os discípulos começaram a olhar para Jesus orando. E um deles se aproximou de Jesus e disse: Senhor, nos ensina a orar. Quantos discípulos Jesus tinha? Responda para mim, quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? 14? 10? Quantos discípulos Jesus tinha? Apenas um pediu ele orar. Apenas um se aproximou de Jesus e disse: me ensina. Sabe por quê? Porque a oração nunca foi prioridade na maioria. Talvez você vai estar lá na faculdade e o único que ora é o homem. Talvez você vai estar lá no bairro e entre os seus vizinhos, a única pessoa que tem o costume de orar é você. Talvez você está lá entre os seus amigos na escola e a única pessoa que tem o costume de dobrar o joelho e clamar a Deus seja você. Porque a oração nunca foi prioridade da maioria. E eu acho interessante porque os discípulos não pedem para Jesus ensinar eles a pregar. Era para eles ensina a expulsar demônio. Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina a falar em línguas estranhas. Jesus nos ensina a operar maravilhas. E eles pediram para Jesus ensinar a eles a orar, sabe por quê? Porque quem ora profetiza, quem ora cura, quem ora expulsa demônio, quem ora profetiza, fala em línguas estranhas. Filha, você quer orar? Tudo que Jesus fazia, Jesus orava. Eu vou pedir para Jesus me ensinar a ser o professor da aula. Porque se eu aprender a orar, o Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas. Só que tem outra coisa, quando eles chegaram para esse discípulo chegou e disse: Jesus, ensina-nos a orar. Eles só pediram para Jesus ensinar eles a orar porque viram Jesus orando. Estava orando. Jesus estava dobrando os joelhos e falando com Deus. Eles viram. E quando Jesus voltar, um deles disse: Senhor, nos ensina a orar. Por quê? Porque eles viram Jesus orando. Quer ter filhos que oram? Quer ter filhos que oram? Quer ter ovelhas que oram?
nossos filhos vão ficar muito mais com aquilo que nos vê fazendo do que aquilo que nos vê falando. Os nossos filhos, as nossas ovelhas dentro das nossas igrejas vão fazer muito mais aquilo que vê os pastores do que aquilo que vê os pastores pregando. Olha para quem está aí do teu lado e diz: Deus tem um chamado diferente para você hoje, e o chamado se chama chamado para oração. Jovem que influencia uma geração é um jovem que tem prazer de orar. Olha, mas pastor, eu não sei orar. Mentira. Pastor, eu não sei orar, você está mentindo. Pastor, eu não sei orar, para de ser hipócrita. Pastor, eu não sei orar, você está fingindo. Eu e você não oramos porque não sabemos orar. Eu e você não sabemos orar porque não oramos. É diferente. Não é que eu e você não sabe orar e por isso a gente não ora. Não, eu e você não ora porque a gente não sabe orar. Eu e você não sabe orar porque não ora. Se uma forma de aprender a orar, me pergunte qual? Orando. Quer aprender a orar? Ore. Quer aprender a orar? Fala com Deus. Quer aprender a orar? Abre essa boquinha e para de ficar postando mais no Facebook essas boquinhas com vídeo. Essa boquinha que você fica postando na internet, piquinho, é para abrir ela diante do chão, do pé do Senhor, para orar, para orar, para orar, para orar, para orar. Não vai ficar dando selinho com namorada, não. Na namorada, não. É para abrir essa boquinha e orar. Ah, pastor, mas sabe por que eu não oro, pastor? Não é porque eu não sei orar, pastor. Eu não oro porque eu não sinto vontade de orar. Minha filha falou assim: filha, fala assim no topo da mensagem. Ela fez: eu oro porque eu não sei orar. Eu não oro porque eu não tenho prazer de orar. Não dá prazer, não é vontade. É prazer e vontade é a mesma coisa. Deixa você importante. Spurgeon, ele foi um dos grandes pregadores, entre 1800 e alguma coisa, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele tem uma frase muito interessante que ele diz: quando não temos vontade de orar, é uma honra para que a gente ore mais. Quando Jesus subiu no monte de Getsemane para orar com Tiago, Pedro e João, a vontade daqueles discípulos não era orar. Qual era a vontade deles? Você está aí? Qual era a vontade dos discípulos lá no Getsemane quando Jesus estava orando? Dormir. E Jesus sabia da vontade deles ou não? De dormir. Mas o que foi que Jesus disse a eles? Vocês não podem vir nenhuma hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque a carne na verdade é fraca, mas o espírito é forte. Teve uma hora que Jesus disse: basta, ainda vocês estão dormindo. 3 vezes Jesus repreendeu meus discípulos. Sabe por que oração não é questão de ter vontade? Oração é questão de obediência. Eu nunca ouvi Jesus dizendo: portanto, quando vocês sentirem vontade, vocês orarão assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu. Não, Jesus diz: portanto, orareis, orareis, portanto, orareis, orareis ao Pai. Não é se sentir vontade, não é se sentir emocionado, não é se tiver que vontade de chorar, é se arrepiar. Oração é mandamento. Oração não é sentimento, porque evangelho não é sentimento. Evangelho é escolha, evangelho é comportamento. Posso dar um conselho para você? Ore quando sentir vontade de orar.
dificuldade de orar, continue orando. É pegar o corpo, reduzir ele à escravidão. Eu não sou dominado pelo meu corpo, sou eu que domino o meu corpo. Ah, pastor, mas eu não oro porque eu não tenho tempo para orar. Olha para teu irmão e diz assim: ninguém tem tempo. Quem é que tem tempo aqui? Quem é que tinha tempo para estar aqui hoje? Ninguém. A gente providenciou o tempo. A gente criou o tempo. A gente arrumou o tempo da onde não tinha para estar aqui. Mas pastor, não tem tempo para orar. Olha bem os olhos do jovem que está aí do seu lado. Olha o jovem, uma pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: se você não tem tempo para orar, você sempre vai ter tempo para cair. Se você não tem tempo para orar, você sempre vai ter tempo para pecar. Jovem que não ora, pode até tocar bem o instrumento, mas nunca será um instrumento tocado por Deus. Jovem que não ora, pode até encher a igreja de pessoas, mas nunca vão encher as pessoas de Deus. Jovem que não ora, pode até pregar bem, pode até cantar bem, pode até conhecer Gênesis e Apocalipse muito bem, pode conhecer hebraico, grego, aramaico, inglês, paulistês, muito bem, mas uma coisa que eles nunca vão poder fazer é governar a Babilônia como Daniel, é governar o Egito feito José, é reedificar as muralhas de Jerusalém pelo Elias, céus abertos como Estevão, nunca.
não tem vida. Então com depressão, com ansiedade, com ansiedade. Eu estou com isso, eu estou com aquilo. Sabe por quê? Porque não tem tempo de orar. Porque não ora. De nova, vivendo com o espírito de velho, só por um motivo: não tem tido tempo para oração. Eu não estou falando aqui que depressão não é uma doença. Não estou falando aqui que crise de ansiedade não é doença. Não me comprometa, não é isso que eu estou falando. Eu respeito os diagnósticos dos médicos, mas provem que o único motivo da sua depressão é falta de oração. Tem jovens que o único motivo da sua crise de ansiedade é falta de oração. Muitos jovens que vivem estressadinhos porque falta oração. Olha para teu irmão e diz assim para ele: essa noite é diferente. Ah, pastor, eu oro. Sabe por que eu não oro, pastor? Porque eu já leio muita Bíblia. Ó, eu não oro porque eu leio muita Bíblia. Deus uniu? Você quer separar uma coisa, um casamento, que é a palavra, que é a oração? Você quer separar o que Deus uniu? Pastor, eu sou. Cuidado, você está correndo risco de se transformar em um espiritualista. Tudo é pecado, né? Você só ora. Joga bola é pecado, YouTube é pecado, Instagram é pecado, Facebook é pecado. Só ora. O negócio é orar. É orar, tudo é pecado. Calça é pecado, saia é pecado, batom é pecado, brinco é pecado, chapinha é pecado. Tudo é pecado, por quê? Porque falta a palavra. Uma vez a irmã chegou para mim, uma dessas, só ora. Eu trabalhava numa loja de eletrodoméstico. Aí ela disse assim: eu não compro televisão LG. Aí eu, como vendedor, doido para vender, eu disse: mas por que irmã não compra televisão LG? Ela fez: porque eu sou mulher de oração. E eu fui orar e Jesus me revelou essas duas letras da marca LG. Já fiquei arrepiado pensando em Jesus. Será que eu estou vendendo demônio aqui nessa loja? Será que eu estou vendendo cão e não sei? Aí ela disse: sabe por que eu não compro televisão? Por causa dessas duas letras. Aí pensando: liberdade, G, Golias, alguma coisa da Bíblia. L, sei lá. Fiquei pensando. Aí ela disse: G significa legião. Eu disse: irmão, já vendi muita legião aqui. E se a senhora tiver alguma legião na sua casa, me dê que eu aceito. Olha para teu irmão e diz assim: você tem que manter o equilíbrio. Tem que ter oração, mas tem que ter palavra. Mas tem que ter oração. Quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. Só que tem gente que é só ler. Eu conheço uma pessoa que leu a Bíblia 7 vezes. Pastor Jorge é prova. Já leu a Bíblia 7 vezes. E ele já foi entregado 7 vezes na casa de recuperação. Eu conheço, ninguém que falou. Eu conheço ele. Mas eu não, porque eu leio muito a Bíblia. Certo dia perguntaram ao rapaz, o nome dele é José, e ele conta que perguntaram ao nome de Deus: o que é mais importante, a oração ou a leitura da palavra? E o homem de Deus respondeu com uma pergunta: o que é mais importante? O que é mais importante no pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? Para teu irmão, o que é mais importante no pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? Espera a resposta dele. Alguém sabe? Oração. O que é importante? A asa da direita ou a asa da esquerda? Importante.
As duas, né? O que é mais importante para a oração ou a palavra? As duas. Os discípulos viram lá a questão das energias. Quando foram esses diáconos, 7 diáconos, eles disseram: não convém a gente se fez esses diáconos, porque nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Oração, palavra, é o equilíbrio da vida espiritual de todo crente. Aleluia. Deixa eu falar algo para você. Jovem que quer fazer a diferença, jovem que quer influenciar uma geração ao reino, tem que ter o costume de orar. Daniel tinha o costume de orar. Quanto mais eu oro, mais relacionamento, intimidade eu tenho com Deus. Só que tem outra coisa, eu já vou terminar. Jovem que quer influenciar uma geração tem autoridade para dizer não. Repita comigo: jovem que quer influenciar uma geração, ele tem que ter autoridade para abrir a boca e saber dizer não. José, vem para cá, José. Não. Deita comigo, José. Não. Só uma noite, José. Só um momento. Não. Por que, José, você não quer vir para cá comigo? Eu sou bonita. Uma das mulheres
Olha para teu irmão e pede lá para ele. Você tem que ter autoridade. Você pode perder até a amizade, mas você não perde a intimidade com Deus. Deus está levantando uma geração que diz não, muitas vezes até no da tarde. Uma geração que estamos perto dele, ao invés de estar no shopping center. Uma geração que anuncia lazeres, cinemas, porque estar nos pés do Senhor é mais importante. Jovens que influenciam pessoas ao reino, são jovens que sabem que fugir do pecado não é covardia, fugir do pecado é sabedoria. Deixa eu contar uma história para vocês, eu vou terminar. Jovem que quer influenciar a geração ao reino, é jovem que caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Olha para teu irmão que está do lado e diz assim: você sabe o que é ter caráter? É aquilo que você é quando seus pais estão na sua presença. É aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Isso é ter caráter. É aquilo que eu sou quando eu estou na ausência do meu pastor. Caráter é aquilo que eu sou na escuridão. Eu me lembro na época que a minha esposa está aqui. A gente namorava. A gente fazia parte da igreja, que era na casinha, não era para os olhos. A igreja ainda era em casa. E eu e ela já namorávamos. E todo mundo sabe que namoro de crente é muito difícil. Não, galera, aqui, sim ou não? Namoro de crente é muito difícil. Sim ou não? Não fica com vergonha, não. Não é exceção, não. Ninguém quer ser. Todo mundo aqui pisa na mão. Tem 40 anos, já tive 16, 20, já tive 25, 17. Todo mundo sabe que namora. Namoro de crente é difícil. Mas eu me lembro. Dia para a escola dominical, de 5 horas da tarde, lá na igrejinha, na casa, a mesma igreja que nós fazemos parte hoje. E eu e ela dobrava os joelhos e ia com a salinha, naquela situação difícil. Jesus, eu quero casar, Jesus, me liberta desse namoro, dá libertação para o lado, liberta, mas está difícil, Senhor. Aí eu me lembro, difícil para mim e difícil para ela. Mas a gente ia para a escola dominical e tinha uma salinha. A gente chegava primeiro de todo mundo e a gente dobrava o nosso joelho lá e a gente chorava. Eu me lembro que a gente chorava dizendo: Jesus, a gente não